Olá, gente. Eu sou o professor Marco Aurélio de Matemática. Bom dia, gente. Vamos falar hoje a respeito de matrizes. Vamos primeiro classificar as matrizes mais importantes que existem. Tá? Uma matriz, ela vai ser desse tipo aqui assim, onde nós vamos ter uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas, tá? Nós determinamos as linhas pela letra I e a quantidade de colunas pela letra J. Que nem essa matriz vai ter duas linhas e três colunas. É importante dizer que primeiro, tá, vamos classificar o número de linhas para depois o número de colunas, tá? Então, coloquei uma matriz aqui. Essa matriz, ela vai ter os elementos A, 1, 1, ou seja, primeira linha, primeira coluna, A, 1, 2, primeira linha, segunda coluna, A, 1, 3, primeira linha, terceira coluna, tá? Existem outros tipos de matrizes, tá? Como por exemplo, uma matriz nula. Uma matriz nula é uma matriz de qualquer tamanho onde todos os elementos da matriz são zero, ou seja, são nulos, tá? Também temos uma matriz quadrada, muito importante. A matriz quadrada é aquela que tem a quantidade de linhas e a quantidade de colunas são que iguais, tá? Coloquei dois exemplos aqui, né? A matriz A, 3, menos 1, 4 e 2, que é uma matriz 2 por 2. Peguei um outro exemplo aqui, uma matriz B, menos 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, 3, 6, 7, que ela tem o quê? 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz quadrada. Importante dizer que a quantidade de linhas vai ser igual que a quantidade de colunas. Também coloquei uma matriz oposta, que a gente vai usar muito. Para visualizar melhor, eu coloquei uma matriz A, menos 4, 3, 0, menos 5, 3 e 1. É uma matriz duas linhas por 3 colunas. A oposta dela será a matriz menos A. Onde era menos 4, se tornou o quê? 4. Onde era 3, se tornou menos 3. O 0 não dá para classificar, menos 5 virou 5, menos 3 virou 3 e 1 virou menos 1. Gente, continuando com nossos tipos de matrizes, nós temos também as matrizes transpostas. Matriz transposta, se eu tenho uma matriz menos 4, 0, menos 1, 6, 2 e menos 5, que é uma matriz que tem duas linhas e 3 colunas, a matriz transposta, certo? Ela vai ser da seguinte maneira. O que é linha acaba virando o que? Coluna. O que é linha acaba virando o que? Coluna. Certo? Simplesmente eu vou transpor aquilo que é linha vira coluna. Uma matriz 2 por 3 acaba virando uma matriz 3 linhas por 2 colunas, tá? Também nós temos operações com as matrizes, tá? Primeira coisa, soma e subtração. Só há soma ou subtração de matrizes que têm o mesmo tamanho, ou seja, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas tem que ser o que? Iguais para as duas matrizes. Um exemplo que eu fiz. Peguei a matriz A, menos 3, 1 e 9, 7, menos 6 e 5. É uma matriz duas linhas por 3 colunas. Peguei uma matriz B, 6, 3 e menos 1, 7, 5 e menos 4. É uma matriz também do mesmo tamanho que a do A. Duas linhas por 3 colunas. Para você fazer a soma, tá? Basta você pegar e fazer da seguinte maneira. A mais B, menos 3 mais 6, tá? 3. 1 mais 3, 4. 9 menos 1, 8. 7 mais 7, 14. Menos 6 mais 5, menos 1. E 5 menos 4 dá 1. Viram que eu peguei cada elemento e somei com o seu elemento correspondente na mesma posição, tá? Repara que também se eu fazer B mais A, ela vai ficar da seguinte maneira. 6 menos 3 dá 3. 3 mais 1, 4. Menos 1 mais 9, 8. 7 mais 7, 14. 5 menos 6, menos 1. E menos 4 mais 5, 1. Repara, isso é muito importante. A matriz A mais B e a matriz B mais A, elas são o que? Idênticas, elas são iguais. Ó, importante, A mais B é igual que a B mais A. Então não importa se você pega e muda a posição, certo? Ela sempre vai ser igual. Também temos o que? A subtração. Eu vou fazer A menos B. Aqui precisa tomar muito cuidado com os sinais. De que forma? Assim, menos 3, menos 6, menos 9. Né? 1 menos 3,
menos 2. 9 menos 1, ou seja, 9 menos com menos dá mais. 9 mais 1 dá 10, tá? 7 menos 7, 0. Menos 6, menos 5, menos 11. E 5 menos 4, ou seja, 5 menos com menos dá mais. 5 mais 4 dá quanto? 9. E para provar uma coisa, eu peguei e fiz o seguinte, eu fiz B menos A. Repare no seguinte, 6 menos 3, ou seja, 6 menos com menos dá mais, 6 mais 3 dá quanto? 9. 3 menos 1, 2. Menos 1, menos 9, menos 10. 7 menos 7, 0. 5 menos 6, ou seja, 5 menos com menos dá mais. 5 mais 6 dá 11. E menos 4 menos 5 dá menos 9. Repare, A menos B e B menos A. Se vocês olharem as duas matrizes, vejam que elas são o quê? Opostas umas às outras. Vejam que os elementos estão todos com sinais trocados. Importante, A menos B é a mesma coisa que menos o quê? B menos A. Ou seja, se eu pegar e inverter a posição das duas matrizes na subtração, elas vão ser o quê? Opostas umas às outras. Lembrando que um número oposto ao outro é aquele que tem o sinal o quê? Trocado. Continuando, vamos ver o produto de um número por uma matriz. Dada a matriz A, menos 5, 0, 1, 6, 2, 4, menos 3, 1 e menos 1, o produto 3 vezes A é, ou seja, vou pegar o número 3, tudo bem? E vou multiplicar pela matriz. Como podemos fazer isso aí? Simples. 3 vezes menos 5, menos 15. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 4, menos 12. 3 vezes menos 3, menos 9. E 3 vezes 1, 3. E por último, 3 vezes menos 1, menos 3. Ou seja, simplesmente se eu tenho uma matriz, seja ela de qualquer tamanho que ela pode ser, se eu tiver um número multiplicando essa matriz, eu vou pegar todos os elementos de dentro daquela matriz e multiplicar por aquele número, tá? Agora, temos uma coisa que é extremamente complicada, tá? Que requer muita atenção. Multiplicação de matrizes. Dadas as matrizes A, M' por N colunas e B, P' por Q colunas. Para que haja o produto, tá? A quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao quê? A quantidade de linhas da segunda matriz. Ou seja, só haverá o produto A por B se a quantidade de colunas da primeira matriz for igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Ou seja, o N tem que ser igual a P. O resultado do produto será uma matriz com as dimensões do quê? M' por Q coluna. Veja. Eu tenho a matriz A 3 por 2. Vou fazer o produto com uma matriz B 2 por 4. Se a quantidade de colunas da primeira matriz for igual à quantidade de colunas da segunda matriz, tudo bem? Nós vamos ter o quê? O produto A vezes B vai dar uma matriz C. De que tamanho que ela vai ser? Ela vai ser 3 por 4. Repetindo, A 3 por 2, vezes o que? Matriz 2 por 4. 3 linhas por 2 colunas, 2 linhas por 4 colunas. Só vai haver a multiplicação se a quantidade de colunas da primeira for igual à quantidade de linhas da segunda, tá? E o produto vai ser o que? Uma matriz 3 por 4. Um exemplo de multiplicação entre matrizes. Matriz A. 3 menos 1, 0, menos 4, 2 e 5. É uma matriz de que tipo? 2 linhas por 3 colunas, ou seja, 2 linhas por 3 colunas. Uma matriz B, 0, 1, 2, menos 2, 3 e 4.
É uma matriz 3 linhas por 2 colunas. Só vai haver multiplicação porque a matriz A, 2 linhas por 3 colunas, e a matriz B, 3 linhas por 2 colunas. Repara que a quantidade de colunas da matriz A é igual ao que? A quantidade de linhas da matriz B. Tudo bem? Só pode haver multiplicação se isso ocorrer. E isso vai me dar o resultado, uma matriz C. De que tamanho? 2 linhas por 2 colunas. Ou seja, vai ser uma matriz 2 por 2. Como nós fazemos isso aí? Eu vou pegar os elementos da linha e multiplicar por os elementos da coluna. Ou seja, elementos da linha A pelos elementos da coluna B. Ou seja, de que maneira? Linha por coluna. Primeira linha, primeira coluna. Dessa maneira, 3 vezes 0. Menos 1 vezes 2. Mais 0 vezes 3. Tá? Fiz a multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. Agora eu vou fazer a multiplicação da primeira linha com a segunda coluna. 3 vezes 1. Menos 1 vezes menos 2. E 0 vezes 4. Então, veja. Primeira linha, fiz a multiplicação com a primeira coluna. Primeira linha com a segunda coluna. Se houvesse mais colunas, certo? Eu ia multiplicando a primeira linha até acabar todas as colunas que houvesse, tá? Bem, primeira linha eu já multipliquei com a primeira coluna, a primeira linha também já multipliquei com a segunda coluna. Agora nós vamos pegar segunda linha, primeira coluna, menos 4 vezes 0, 2 vezes 2, 5 vezes 3. Segunda linha foi com a primeira coluna, agora vai ser segunda coluna, segunda linha com a primeira coluna. Menos 4 vezes 1. 2 vezes menos 2. E 5 vezes 4. Segunda linha, multipliquei com todas as colunas, fechei. Agora nós temos que fazer as operações. 3 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2. 0 vezes 3, 0. Menos 4 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes menos 2, 2. 0 vezes 4, 0. Menos 4 vezes 1, menos 4. 2 menos 2, menos 4. 5 vezes 4, 20. E 0 menos 2 mais 0, menos 2. 3 mais 2, 5. Mais 0, 5. 0 mais 4, 4. Mais 15, 19. Menos 4, menos 4, menos 8, mais 20 dá o quê? 12. Repara, a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual ao quê? A quantidade de linhas da segunda. E o produto vai dar o quê? 2 por 2. Ou seja, como vocês podem reparar, o produto, que é a matriz C, o quê? Deu 2 linhas por 2 colunas. Repetindo que isso é muito importante. Linha por coluna. De novo, 3 vezes 0, mais menos 1 vezes 2, mais 0 vezes 3. Tá? Fiz a primeira linha com a primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. 3 vezes 1, menos 1 vezes menos 2, e 0 vezes 4. Tá? Vejam, isso é muito importante. Tá? Depois nós vamos pegar e determinar cada uma delas em separado. Já vimos que o produto de A por B, certo? Me resultou nessa matriz, certo? Uma matriz 2 por 2, onde os elementos estão menos 2, 5, 19 e 12. Tá? Então, essa matriz, ela vai ser o quê? A matriz que o elemento C, primeira linha, primeira coluna, vale menos 2. Primeira linha, segunda coluna, vale 5. Segunda linha, primeira coluna, 19. E segunda linha, segunda coluna, vale 12. Vamos supor que ao invés de você fazer a multiplicação toda, certo? Você quer apenas um elemento, né, no produto. Um exemplo, se eu quiser o elemento 2, 1. Ao invés de eu fazer a multiplicação toda, eu quero saber só o elemento 2, 1. O elemento da segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna.
que vale quanto? 19. Para você fazer só esse elemento, é simples. Se é 2, 1, o elemento C, 2, 1 da multiplicação vai ser o quê? A segunda linha da matriz A e a primeira coluna da matriz B. De novo, segunda linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B. O primeiro valor, que é a linha, certo? Vai da linha da matriz que está sendo no produto. E a outra da coluna da matriz que está em segundo plano. Então, vamos lá. Pega a segunda linha da matriz A. Menos 4, 2 e 5. Menos 4, 2 e 5. Pega a primeira linha, a primeira coluna da matriz B. A primeira coluna da matriz B. 0, 2, 3. 0, 2, 3. Repetindo. Segunda linha da matriz A. Menos 4, 2 e 5. Menos 4, 2 e 5. Tá? E a primeira coluna da matriz B. A primeira coluna da matriz B. 0, 2 e 3. 0, 2 e 3. Menos 4 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. 0 mais 4 mais 15, 19. Repara aqui, ó. O C, 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Vale quanto? 19. Vamos aprender agora a calcular uma determinante 2 por 2 e uma determinante 3 por 3. Tá? Determinante 2 por 2, tem uma aqui. Determinante é uma matriz quadrada. Menos 3, 2, menos 1 e 4. Duas linhas por duas colunas. Só se calcula determinante de matriz quando a matriz for o quê? Quadrada. Ou seja, a quantidade de linhas for igual à quantidade de colunas. Uma determinante 2 por 2. Nós fazemos da seguinte forma. Pegamos a diagonal principal e fazemos o produto. Menos 3 vezes 4, menos 12. A diagonal secundária nós fazemos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Só que da diagonal secundária eu tenho que fazer o quê? Trocar o sinal dele. Então, menos 3 vezes 4, menos 12. 2 vezes menos 1, menos 2. Repara que eu coloquei o negativo na frente aqui, que eu tenho que trocar o sinal do produto da diagonal secundária. Menos com menos dá mais, menos 12. 2 menos 12 dá menos 10. Para que nós possamos fazer o quê? A determinante de uma matriz 3 por 3, nós temos que fazer o seguinte. Peguei a primeira coluna, certo? E repeti ela aqui do lado. Peguei a segunda coluna e também repeti ela aqui do lado. E saio fazendo o produto. Diagonal principal, 0 vezes 4 vezes 3, 0. 1 vezes 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 2. Tá? Nas diagonais secundárias, o que eu faço? Eu pego menos, abro parênteses, porque tem que trocar o sinal de todas elas. 2 vezes 4 vezes 0, 0. 0 vezes 2 vezes 1, 0. 1 vezes menos 1 vezes 3, menos 3. Repetindo, nas diagonais principais eu não troco o sinal. Nas diagonais secundárias eu sou obrigado a trocar os sinais. 0 mais 0, menos 3, menos 3. 0 mais 0, menos 2, menos 2. Menos com menos dá mais. 3 menos 2, 1. Então, o método é o seguinte, repetindo, pega a primeira coluna e repito ela aqui do lado. Pego a segunda coluna e repito aqui do outro lado. Tá? Sai multiplicando. 0 vezes 4 vezes 3, 0. 1 vezes 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1 vezes 1, menos 2. Menos, abre parênteses, tem que trocar o sinal de todas as multiplicações das diagonais secundárias. 2, 4, 0, 0, 2, 1 e menos 1 vezes 1 vezes 3 dá quanto? Menos 3. A soma aqui dentro deu menos 3, troco de sinal 3. A soma aqui deu menos 2,
menos 2. 3 menos 2 dá 1. Determinante 4 por 4. Quando eu tenho uma determinante 4 por 4 ou maior, 5 por 5, 6 por 6, eu tenho que usar um teorema chamado Teorema de Laplace. Tem aqui essa determinante, o que eu vou pegar e fazer? Eu vou escolher uma linha ou uma coluna. Poderia escolher qualquer linha ou qualquer coluna. Uma dica, sempre escolha aquela linha ou aquela coluna que tenha a maior quantidade de zeros possível. Repara que eu poderia tanto escolher a primeira coluna, que foi a que eu escolhi, como poderia escolher também o que? A segunda linha, que também tem uma grande quantidade de zeros. Repetindo, sempre escolha aquela linha ou aquela coluna que tenha o que? A maior quantidade de zeros. Se por acaso isso não ocorrer, com os fatores os menores possíveis. Então, escolhi a primeira coluna. Determinante de A então vai ser 1, que multiplica o que? O cofator, tá? Qual que é o cofator? Primeira linha, primeira coluna. Porque o 1, que posição que ele está? Na primeira linha, na primeira coluna. 0, que multiplica o cofator. Em que posição está o 0? Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. 1 mais 1, par, positivo. 2 mais 1, 3, ímpar, negativo. Pega outro valor, 0, 0. Que posição que ele está? Ele está na terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. 3 mais 1, 4, par, positivo. Tá? Pega, menos 3. Tá? Em que posição que ele está? Ele está na quarta linha, primeira coluna. Quarta linha, primeira coluna. Lembra, sempre primeira linha, para depois a coluna. 4 mais 1, 5. Tá? Ímpar, negativo. Tá? Repetindo, escolhe uma linha, uma coluna e põe os cofatores. Repara que isso daqui vai me dar uma determinante. Como determinante é um número que nós já vimos, multiplicando por 0, vai dar quanto? 0. Isso aqui também, A31, vai me dar uma determinante. Uma determinante é um número. Multiplicado por 0, dá 0. Então a determinante de A vai ser igual a 1. A1, 1. Então eu vou pegar, vou fazer o seguinte. 1. O que eu vou pegar fazer? Eu vou tirar a primeira linha e a primeira coluna. Ó, 1, primeira linha, primeira coluna. Vai sobrar a determinante 0, 1, 2, 0, 1, 2, menos 1, 3 e 6, menos 1, 3 e 6, 2, menos 2 e menos 4, 2, menos 2 e menos 4. Tá? Isso deu 0, não preciso, isso deu 0, não preciso. Menos com menos dá o quê? Mais. Ó, agora eu vou tirar a quarta linha e a primeira coluna. A quarta linha e a primeira coluna. Veja que me sobrou determinante. 4, 1, 2, que ela está aqui. 4, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, menos 1, 3 e 6. Menos 1, 3 e 6, tá? E menos com menos dá mais 3. Vou resolver essa determinante, tá? Como é uma determinante 3 por 3, o que eu faço? Pego as duas primeiras colunas e repito elas aqui. E faço a multiplicação. 0 vezes 3 vezes menos 4 dá 0. 1 vezes 6 vezes 2 dá 12. E 2 vezes menos 2 dá mais 4. Diagonal secundária, menos, abre parênteses, eu tenho que trocar todos os sinais da diagonal secundária. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. 0 vezes 6 vezes menos 2, 0. 1 vezes menos 1 vezes menos 4, 4. A conta aqui dentro vai dar quanto? 16. Troca de sinal, fica o quê? Menos 16. A conta aqui dentro também dá quanto? 16. Menos 16 mais 16 dá quanto? 0. Vou resolver a outra determinante que eu consegui. 4, 1, 2, repito a primeira e a segunda coluna, tá? Sai multiplicando. 4 vezes 1 vezes 6, 24. 1 vezes 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0 vezes 3, 0. Diagonal secundária, menos, abre parênteses, porque eu tenho que trocar o sinal de todas as multiplicações das diagonais secundárias. 2 vezes 1 vezes menos 1, menos 2.
4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. 1 vezes 0 vezes 6 dá 0. Fazendo a conta aqui dentro, 24 menos 2 dá 22. Troca de sinal, fica o quê? Menos 22. 24 menos 2 também dá 22. Menos 22 mais 22 dá 0. Então, a determinante de A vai ser 1 vezes o quê? Quanto dessa determinante? Essa determinante deu quanto? 0. Tá? Mais o quê? 3 vezes o quê? Essa determinante. Essa determinante deu quanto? 0. Então, ficou 3 vezes 0. 1 vezes 0, 0. Mais 3 vezes 0, 0. Então, eu sei que a determinante dessa determinante aqui vale quanto? 0. Sistemas lineares. Escalonamento. Vamos aprender a escalonar um sistema. Primeiro, sistema 2×2. Duas equações. Como eu tenho duas incógnitas, eu tenho que ter duas equações. Ou seja, o número de incógnitas tem que ser igual ao número de equações. 2x menos 3y igual a menos 7. Menos 4x mais y igual a menos 1. Vamos escolher para escalonar o y. Ou seja, vamos tentar matar ele. Como que nós vamos fazer? O coeficiente de y na primeira equação vale menos 3. Eu pego esse coeficiente do y e jogo aqui embaixo multiplicando a segunda equação. O coeficiente de y aqui vale quanto? 1. Eu vou lá e pego esse coeficiente e multiplico a equação de cima. Escolho uma das duas equações e multiplico por menos 1. Ou seja, troco o sinal de uma delas. Poderia ser tanto a de cima quanto a de baixo. Então, a primeira equação eu vou multiplicar por menos 1. 2x vezes menos 1, menos 2x. Menos 3y vezes menos 1 dá 3y. Menos 7, que multiplica menos 1, dá quanto? 7. A de baixo eu vou multiplicar toda por menos 3. Menos 4x vezes menos 3x, 12x. Y, que multiplica menos 3, menos 3y. E menos 1, que multiplica menos 3, dá mais 3. Vou pegar e vou somar as duas equações. Menos 2x mais 12x, 10x. 3y menos 3y dá 0. Ou seja, eu consegui escalonar o y, ou tirar ele da equação. 7 mais 3 dá quanto? 10. O 10 está multiplicando, passei dividindo. 10 dividido por 10 dá quanto? 1. Já achei o valor de x. Agora, eu vou pegar o valor de x igual a 1, vou substituir em qualquer uma das duas equações. Como eu tenho duas, tá? Eu escolho uma. No meu caso, eu escolhi o quê? A 1. Gente, no lugar do x aqui, eu vou colocar o quê? O valor que eu achei que vale quanto? 1. Então vai ser o quê? 2 vezes o x, que está valendo 1. 2 vezes 1, 2, menos 3y igual a menos 7. Peguei o 2 que está somando, passei o quê? Subtraindo. Menos 3y igual a quanto? A menos 9, que é 7 menos 2. Menos 3y igual a menos 9, multipliquei por menos 1. 3y igual a 9, tá? Como 3 está multiplicando, passou dividindo. E 9 dividido por 3 dá 3. Então eu achei que a solução desse meu sistema, o que é? É o x valendo 1 e o y valendo 3. Escalonamento. 3 por 3. 3 incógnitas a 3 equações. Vamos tentar primeiro matar o x. Vou pegar o coeficiente de x da primeira equação, vale 1. Multipliquei na segunda equação. Coeficiente de x na segunda equação vale 2. Multipliquei a primeira equação por 2. Tá? Escolhi uma delas e troquei o sinal. No caso, eu troquei o sinal da segunda. Ou seja, ao invés de 1, eu vou multiplicar por menos 1. Primeira equação, vou multiplicar ela todinha por 2. X vezes 2, 2x. Y vezes 2, 2y. Z vezes 2, 2z. 2 vezes 2, 4. A de baixo, vou multiplicar por menos 1. Ou seja, vou trocar o sinal dela inteira. 2x vezes menos 1, menos 2x. Menos 3y vezes menos 1, 3y. Z vezes menos 1, menos z. Menos 5 vezes menos 1, mais 5. Agora vou somá-las. 2x menos 2x foi embora. 2y mais 3y, 5y. 2z menos z dá z. E 4 mais 5 dá 9. Ou seja, a primeira equação e a segunda equação, certo? Eu fiz com que a segunda equação, escalonada com a primeira, virasse isso aqui, tá? Agora eu vou fazer a primeira com a terceira.
Coeficiente de x da primeira vale 1, multipliquei na terceira. Coeficiente de x da terceira vale menos 1, multipliquei a primeira por menos 1. Escolhi o sinal, escolhi uma delas e troquei o sinal. Ou seja, a primeira eu vou multiplicar por menos 1. Ó, x vezes menos 1, menos x. Y vezes menos 1, menos y. Z vezes menos 1, menos z. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. A mesma coisa vai acontecer com a terceira. Menos x vezes menos 1 dá x. 4y vezes menos 1, menos 4y. Menos 4z, multiplica menos 1, mais 4z. E 11 vezes menos 1, menos 11. Também vou somar. Menos x mais x foi embora. Menos y, menos 4y, menos 5y. Menos z mais 4z deu 3z. E menos 2, menos 11 dá menos 13. Ou seja, meu sistema que estava desse tamanho ficou reduzido a isso aqui. Primeira equação, eu vou conservar. Certo? No lugar da segunda equação, eu vou colocar o quê? Essa daqui, que eu escalonei com a primeira. Está aqui. E no lugar da terceira, tudo bem, eu vou escrever o quê? Essa daqui, porque eu escalonei com a primeira. Veja que o meu sistema já não tem mais o quê? O x. Tudo bem? Agora, eu tenho que escalonar a segunda com a terceira. Repara que eu não preciso escalonar nada, não preciso multiplicar por nada, porque os coeficientes de y em cima e y embaixo já são o quê? Opostos um ao outro. O que quer dizer? Um é positivo e o outro é negativo. Então não tem necessidade de eu pegar e fazer a multiplicação como eu fiz aqui. Tá? Colocando as duas, 5y mais z igual a 9 e menos 5y mais 3z igual a menos 13. 5y menos 5y foi embora. Z mais 3z, 4z. 9 menos 13 dá quanto? Menos 4. O 4 está multiplicando, passou dividindo. Menos 4 vezes dividido por 4 dá menos 1. Já achei o valor de z. Pega o valor de z igual a menos 1 e substitui aqui, ó. Então, eu vou pegar o z igual a menos 1 e substituir em 5y mais z igual a 9. Z igual a menos 1 em 5y mais z igual a 9. O z está valendo quanto? Menos 1. Mais com menos dá menos. Está subtraindo, passei somando. 9 mais 1, 10. Como 5 está multiplicando, passei o quê? Dividindo, achei que o y vale quanto? 2. Já achei o valor do meu y. Agora, como já tenho o valor de y igual a 2 e o z igual a menos 1, vou substituir esses dois valores na primeira equação. X mais y mais z. Tá? Ó, x mais o que? O y que eu já achei que vale quanto? 2. E o z que eu já achei que vale quanto? Menos 1. 2 menos 1 dá 1, que está somando para ser o quê? Subtraindo. E 2 menos 1 dá quanto? 1. Então, meu sistema já está escalonado. O x vai valer 1, o y vale 2 e o z vale menos 1, que é a solução para as três equações ao mesmo tempo. Vamos agora resolver os sistemas lineares por Cramer. Tá? Vou usar o mesmo exemplo que eu usei por escalonamento. 2x menos 3y igual a menos 7, menos 4x mais y igual a menos 1. Tá? Então, para eu montar o Cramer, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar uma determinante que eu vou chamar de dx. Como é que eu monto essa determinante? Eu vou pegar, suprimir os elementos de x. No lugar dele, na determinante, eu vou colocar os termos independentes, menos 7 e menos 1, certo? E vou conservar o que? Os do y, menos 3 e 1, tá aqui. Resolvendo essa determinante, eu vou chegar no valor de menos 10. Vou fazer uma outra determinante. Essa determinante eu vou chamar o que? De dy. Como a determinante é dy, eu vou suprimir os coeficientes de y e no lugar dos coeficientes de y vou colocar o que? Os coeficientes independentes, menos 7 e menos 1, como está aqui. Resolvendo essa determinante, eu vou achar que vai ser quanto? Menos 30. Vou fazer uma outra determinante que eu vou chamar apenas de d, onde eu vou usar apenas os coeficientes de x e de y. 2 menos 4 e menos 3 e 1. Resolvendo essa determinante, vai ser quanto? Menos 10. Então, o valor do meu x vai ser a divisão entre a determinante dx
pela determinante D. dx eu achei que vale menos 10, tá? E a D eu também achei que vale quanto? Menos 10. Menos 10 dividido por menos 10 dá 1, tá? E para eu achar o y, eu faço a determinante dy dividido por d. A determinante dy eu achei que ela vale menos 30, tá? E a determinante d vale quanto? Menos 10. Menos 30 dividido por menos 10 dá 3. Ou seja, por Cramer o resultado deu o mesmo, tá? X igual a 1, y igual a 3. Vamos fazer agora, tá? Por método de Cramer, esse sistema linear, tá? Como nós já resolvemos ele por escalonamento, vamos aproveitá-los para resolver por Cramer, porque nós já sabemos qual o resultado que ele vai dar. Primeira coisa, vou montar uma determinante que eu vou chamar de dx. Como é que eu monto? Eu vou tirar os coeficientes de x e no lugar dos coeficientes de x eu vou colocar os coeficientes independentes. Então repara que eu não coloquei nenhum, nenhum 2, nenhum menos 1 aqui. No lugar dele eu coloquei 2, menos 5 e 11. Tá? Os coeficientes de y conservei 1, menos 3 e 4. 1, menos 3 e 4. E os coeficientes de z eu também deixei 1, 1 e menos 4. 1, 1 e menos 4. Isso daqui é uma determinante 3 por 3. Como é que nós resolvemos uma determinante 3 por 3? Eu vou lá e copio as duas primeiras colunas aqui do lado. E saio multiplicando. 2 vezes menos 3 vezes menos 4 dá 24. 1 vezes 1 vezes 11 dá 11. E 1 vezes menos 5 vezes 4 dá 20. As diagonais secundárias, menos, abre parênteses, eu sou obrigado a pegar e mudar os sinais. Então, 1 vezes menos 3 vezes 11, menos 33. 2 vezes 1 vezes 4, 8. 1 vezes menos 5 vezes menos 4 dá quanto? 20. Fazendo essa conta aqui dentro vai dar o que? Menos 5. Troca de sinal, fica quanto? 5. Fazendo essa conta aqui dá 15. 5 mais 15 dá 20. Então eu sei que o meu valor de dx vale quanto? 20. Vou fazer uma outra determinante. Essa aqui é chamada de dy. Tá? dy, o que eu vou fazer? Eu agora vou tirar os coeficientes de y e no lugar dos coeficientes de y eu vou colocar o que? Os independentes. 2, menos 5 e 11. 2, menos 5 e 11. E vou conservar os coeficientes de x. 1, 2 e menos 1. 1, 2 e menos 1. E os de z. 1, 1 e menos 4. 1, 1 e menos 4. Mais uma vez, uma determinante 3 por 3. Uma determinante 3 por 3, o que eu faço? Pego as duas primeiras colunas e coloco aqui do lado. Tudo bem? Copio as do lado e saio multiplicando. 1 vezes menos 5 vezes menos 4 dá 20. 2 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 2. E 1 vezes 2 vezes 11 dá 22. As diagonais secundárias, menos, abre parênteses. Mais uma vez, eu sou obrigado a trocar os sinais. 1 vezes menos 5 vezes menos 1 dá 5. 1 vezes 1 vezes 11, 11. 2 vezes menos 4 dá menos 16. Fazendo essa conta aqui, dá 0. Aqui, fazendo essa conta, dá quanto? 40. Menos 0 mais 40 igual a quanto? A 40. Então, meu dy vale quanto? 40. Vou fazer uma agora chamada d, onde eu vou usar os coeficientes de x e de y. 1, 2 e menos 1. 1, 2 e menos 1. 1, menos 3 e 4. 1, menos 3 e 4. E 1, 1 e menos 4. 1, 1 e menos 4. Mais uma vez, determinante 3 por 3. O que eu vou pegar fazer? Copiar as duas primeiras colunas aqui, tá? Vou sair multiplicando. 1 vezes menos 3 vezes menos 4, 12. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 2 vezes 4 dá 8. As diagonais secundárias. Menos, abre parênteses. 1 vezes menos 3 vezes menos 1 dá 3. 1 vezes 1 vezes 4 dá 4. E 1 vezes 2 vezes menos 4 dá menos 8. Fazendo a conta aqui dentro vai dar menos 1. Troca de sinal, fica 1. Fazendo a conta aqui dá 19. 1 mais 19 dá 20. Repara que eu não fiz uma determinante dz. Não tem necessidade. Menos trabalho. X, dx sobre d. dx, eu achei que vale quanto? 20. D, 20.
20 dividido por 20 dá 1. Y, dy dividido por d. dy, eu achei que vale quanto? 40. D vale quanto? 20. 40 dividido por 20 dá quanto? 2. Tá? Para eu achar o z, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de x e y, tá? Que eu já achei que vale 1 e 2, e vou substituir em qualquer uma das três equações que tem aqui. Eu escolhi o que? A primeira. Ó, o valor de x vale 1, o valor de y vale 2 e eu estou procurando o valor de z. Essa equação é igual a 2. 1 mais 2 dá 3, que está somando para ser o quê? Subtraindo. Logo, o valor de z vai ser igual a menos 1. Então, a solução desse meu sistema linear 3 por 3 vai ser x igual a 1, y igual a 2 e z igual a menos 1. Bem, galera, foi isso daí. Tudo bem? Espero que vocês tenham, né, gostado de toda a aula. Né? Se vocês tiverem dúvidas ou sugestão, por favor, acesse o nosso link para tirar as suas dúvidas.